Sabe, as últimas palavras de alguém, elas sempre têm um peso diferente, não é mesmo? São tipo um eco final da vida que a pessoa viveu. Agora, imagina quando essas palavras são de um rei lendário como Davi. Pois é, aí elas viram mais do que um simples adeus, elas são um verdadeiro testamento. Então vamos mergulhar nesse testamento e entender como a visão de um rei, já no fim da vida, se conecta de forma tão forte com os heróis que lutaram ao lado dele. E o texto bíblico já joga a gente direto no meio da história de uma forma bem solene. Estas são as últimas palavras de Davi. Simples assim, sem rodeios. O que vem depois não é só um adeus, é a pura essência de tudo que ele construiu. Uma visão que definiu seu reinado e o legado que ele sonhava em deixar. E isso faz a gente parar para pensar, né? O que é que define de verdade o legado de um líder? Seriam as riquezas? O poder que acumulou? As terras que conquistou? Ou será que é algo mais profundo? Algo que não se mede em ouro, mas na coragem das pessoas que ele consegue inspirar? As palavras de Davi apontam para uma resposta bem surpreendente. Então, vamos lá, para a primeira parte. O mais curioso é que o discurso final de Davi não começa falando das grandes batalhas ou da glória pessoal dele. Não, começa quase como um manual, uma visão poética sobre o que significa governar com integridade de verdade. E aqui, a forma como Davi usa a natureza para descrever a liderança ideal é simplesmente brilhante. Não é sobre algo opressor, pesado. É como a luz da manhã que anuncia um novo dia, ou como a claridade depois da chuva que nutre a terra e faz a vida brotar. Para Davi, um governo justo é uma força de crescimento, de pura renovação. E o contraste não podia ser mais brutal. A poesia de Davi apresenta uma escolha radical. De um lado, um reino que floresce, que é nutrido pela justiça. Do outro, os perversos, que são comparados a espinhos. Sabe, aquela coisa inútil que só machuca e que no fim é destinada ao fogo. A mensagem é clara. O jeito de liderar define o destino de toda uma nação. Mas, uma visão não é nada sem gente para colocar ela em prática. Então, vamos avançar um pouco. A gente sai da poesia e entra na realidade brutal do campo de batalha, onde encontramos os homens que foram a personificação do ideal de Davi. O primeiro nome que aparece é o de Jabezão, o chefe desse trio de elite. Talvez não seja um nome tão famoso hoje em dia, mas os feitos dele, como a gente vai ver, são absolutamente lendários. 800 homens, numa única batalha. A escala disso é quase impossível de imaginar. Fica claro na hora que não estamos falando de soldados comuns. Esses caras eram verdadeiras forças da natureza. O segundo da lista é Eleazar, e a história dele acontece no pior cenário possível, no meio do caos, quando o exército de Israel simplesmente foge, deixando ele para trás. Mas ele não correu. Tenta imaginar essa cena. Lutar com tanta fúria por tanto tempo que a sua mão literalmente se funde à espada. Isso vai muito além de força física. É a imagem perfeita da lealdade que não se abala, a recusa em desistir, não importa o quanto custe. E aí chegamos ao terceiro gigante, Samá. E olha que curioso, a história dele também começa com o exército em fuga. Enquanto todo mundo corria para salvar a própria pele, ele se postou firme no meio de uma plantação de lentilhas e defendeu aquilo sozinho. Pensa bem, ele não estava defendendo um palácio, uma fortaleza. Era um pedaço de terra comum. Mas para ele, cada centímetro daquele reino era sagrado e valia a luta. Esses feitos mostram a força dele, sem dúvida. Mas tem uma outra história que revela o coração dessa lealdade. Ela mostra que a relação entre Davi e seus homens ia muito, mas muito além do campo de batalha. Era uma coisa profundamente pessoal. A história se desenrola quase como uma peça de teatro. Primeiro, um desejo casual de Davi dito em voz alta. Depois, um ato de lealdade, assim, absurda dos homens dele, que arriscam tudo. E aí vem a resposta de Davi, que é totalmente inesperada. Ele entende que aquela água custou caro demais. E aqui está o coração de tudo. Davi valorizava a vida dos seus homens mais do que seu próprio conforto. Quando ele derramou aquela água, ele não estava desperdiçando. Ele estava transformando aquilo numa oferta sagrada, honrando o sacrifício deles da forma mais alta possível. É esse tipo de respeito mútuo que cria uma lealdade tão poderosa. Mas a força do reino de Davi não se resumia a só 3 homens, de jeito nenhum. A lista continua, revelando uma profundidade de talento e coragem impressionante. E um nome que se destaca é o de Benaia. Olha,
Os feitos de Benaia parecem ter saído de um filme de fantasia épica. Ele derrotou os melhores guerreiros de uma nação rival, enfrentou um leão dentro de uma cova num dia de neve e ainda desarmou um gigante egípcio para matá-lo com a própria lança dele. Com um currículo desses, não é de se espantar que Davi o tenha escolhido como comandante da sua guarda pessoal, né? Então, no fim das contas, o que é que todas essas histórias mostram pra gente? Juntas, elas pintam um retrato sobre liderança que é muito maior que um homem só. Fica bem claro que o legado de Davi não foi construído por uma única pessoa. 37. Esse é o número. O total de guerreiros de elite listados no final do capítulo. Cada nome ali é uma história, um pilar que sustentava o reino inteiro. O poder de Davi não vinha só dele, mas dessa rede de bravura e de confiança mútua. E essa é a grande lição aqui. O legado de Davi não foi o ouro no seu tesouro ou as terras que ele conquistou. Foi a qualidade das pessoas que ele conseguiu atrair e inspirar. A verdadeira força dele estava refletida na força dos seus homens. E isso nos deixa com uma última reflexão. Talvez a maior habilidade de um líder não seja simplesmente dar ordens. Talvez seja criar um ambiente de coragem e lealdade tão forte que inspira outras pessoas a pegarem a caneta e escreverem seus próprios capítulos heróicos nessa mesma grande história.